sexta-feira, né? Um dia bom pra gente dar uma relaxada, assim, dar uma tranquilizada, né? Mas que tal se a gente for relaxar assim de uma maneira um pouquinho mais diferentinha, né? Relaxar com uma trigonometria, com os problemas resolvidos, né? Dá pra fazer isso, professor? É o que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, então vem comigo! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Que demais! Galera, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz por quê, né? Porque o vídeo de quarta-feira, que eu coloquei aqui resolvendo exercícios básicos, fez um sucesso muito bacana, bicho. Não é fácil, bicho, você colocar um vídeo no YouTube só resolvendo questão e a galera já assistir bastante, acompanhar do começo até o fim, cara. E é por isso que eu digo que vocês são os amigos internautas, cara, assim. Porque vocês realmente chegam juntos, né? Assiste o vídeo, assim, do começo até o fim. Curta um vídeo, compartilha assim, né? Fala com os amigos, bota nos comentários também. Eu acho muito legal essa interação, né? E por falar em interação, o amigo internauta Avelino Souza pegou e respondeu o seguinte no YouTube: pode aumentar o nível, professor! Arregaça o YouTube! E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, né? A gente vai resolver os exercícios propostos do primeiro material, cara. Uhul! E como vocês já estão vendo aí no balãozinho, né? Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios propostos. Não dá pra resolver todos aí porque senão o vídeo fica longo demais, mas eu escolhi alguns aqui pra gente resolver de modo a gente abrir a nossa mente, né? Pra gente ver como é que a gente conecta o que a gente aprendeu aqui com outras áreas da matemática. Solte sua mente. Mas antes da gente começar aqui com a resolução propriamente dita dos exercícios, né? Bora só recapitular aqui, não custa nada, né? Como é que vai funcionar o curso, tá? Segunda-feira a gente vai ter aula teórica aqui no YouTube. Quarta, resolução de exercícios básicos. E sexta, resolução de exercícios propostos, certo? Vou publicar os vídeos sempre às 19 horas dos respectivos dias, ok? E sábado a gente vai ter live de tira dúvida, né? A gente vai tirar dúvida ali, bater um papo bem maroto, assim, maneiro, né? E no vídeo passado eu falei que a live ia ser às 19 horas também, certo? Mas aconteceu uns imprevistos aqui na minha vida, ok? E eu vou ter que deixar essa live, certo? A live desse sábado aqui para as 21 horas, certo? Ou seja, 21 horas eu vou fazer live nos sábados, enquanto os vídeos vão ser postados aí durante a semana às 19 horas. E antes que eu esqueça aqui, certo? Aquele mexãozinho rápido, basicão assim, já deixa o seu like no vídeo, ok? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ok? Com seus amigos, se eles gostam de uma trigonometria, uma aula bem maneira, um exercício bem louco. Compartilha pra eles assistirem. E também ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo novo que eu lançar aqui, beleza? Então, amigo canal, como você mesmo pediu, né? Bora lá arregaçar o YouTube, né? Fazer umas questões mais louconas assim, com as ideias mais diferentinhas. Então, só bora! Hora do show, porra! Então vamos começar aqui, né, a resolução dos exercícios propostos. E o primeiro que eu escolhi aqui foi a questão de número 3, cujo enunciado é esse daqui, ó. Se você tem cosseno de A dado por essa expressão, cosseno B por essa outra, cosseno C por essa outra aqui, qual é o valor dessa expressão aqui gigantesca, né? Aí o cara pode pensar a princípio, meu irmão, vou substituir aqui tudo, fazer a conta aqui, abrir as paradas muito loucas e tudo mais. Mas, cara, o grande bizu aqui pra gente não se perder, e não só não se perder, mas conseguir fazer com a naturalidade muito grande, é o seguinte. Observe o quê? Que aqui, ó, os numeradores, eles sempre são uma letra só, M, N e P. E os denominadores são sempre duas letras, mas dentre as letras M, N e P, o denominador ele vai ser formado pelas letras que não estão no numerador, né? Então, por exemplo, aqui você tem a letra M, aqui você não vai ter a letra M, você vai ter o resto. Aqui você tem a letra N e aqui não tem a letra N, né? Aqui você tem P, aqui você não tem P. Em outras palavras, o grande bizu de você estudar esse tipo de coisa é sempre você olhar a simetria, certo? É muito importante você ter em mente a simetria na hora de fazer uma conta, né? E aqui, ó, você percebe que, embora a expressão ela seja muito grande, mas todos os termos elas são relativamente parecidos, né? Então você tem, por exemplo, aqui seno ao quadrado de A, seno ao quadrado de B, seno ao quadrado de C no numerador. E no denominador você vai ter 2 mais 2 cosseno A menos seno ao quadrado de A, tanto de um lado quanto do outro aqui, só que, por exemplo, aqui, ó, a única coisa que você faz é trocar o A, o B e o C.
né? O resto fica tudo igual. Então isso é um indício muito forte de que se a gente desenvolver uma expressão, a gente vai conseguir obter resultados muito parecidos nas outras expressões também, né? Então, a simetria, ela ajuda muito nesse sentido, porque se você desenvolver um, você acaba ganhando todos os outros de graça. Então, bora lá desenvolver esse cara aqui. Primeiro vamos desenvolver o numerador aqui, certo? E aqui a gente já tem um seno ao quadrado de A que a gente pode relacionar facilmente usando a identidade seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? A relação trigonométrica fundamental. Então, isso aqui me implica 1 menos cosseno ao quadrado de A. E aí eu vou substituir esse valor aqui. Vai ficar um negócio meio feio? Vai. O denominador eu acho que vai ficar pior ainda, mas lembre-se que o nosso objetivo é calcular tudo isso aqui. No final, ver o que é que aparece, né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos m ao quadrado dividido por n mais p ao quadrado. N mais p ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ok? Então, o numerador ele vai ficar simplesmente o quê? 1 vezes isso fica n2 mais p ao quadrado menos 2np menos m ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por n2 mais p2 mais 2np, ok? Acabei de ver aqui que eu esqueci de botar um sinal de mais, mas estamos corrigidos. Bora lá ver como é que fica o denominador. No denominador a gente tem isso daqui, né? E de novo, vamos trocar aqui o seno ao quadrado de A por 1 menos cosseno ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar 2 mais 2 cosseno A. E aqui vai ficar, né, o inverso dessa expressão aqui, né? Ou seja, menos 1 mais cosseno ao quadrado de A, né? 2 menos 1 vai dar 1 mais 2 cosseno A mais cosseno ao quadrado de A, né? E antes da gente ficar substituindo o valor e fazer as contas aqui, note que isso daqui é justamente um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é a mesma coisa, né? Já que 1 ele é 1 ao quadrado, do que 1 mais cosseno de A ao quadrado, né? Então, isso aqui agiliza e muito as minhas contas. Então, aqui vai ficar 1 mais m dividido por n mais p, certo? Ao quadrado. E aí, desenvolvendo aqui, né? Vai ficar n mais p mais m dividido por n mais p. Tudo isso ao quadrado, né? Então, a gente pode... sei lá, eu vou escrever aqui na ordem alfabética, né? N mais p ao quadrado dividido por n mais p ao quadrado, ok? Então, o denominador vai dar isso aí. Bom, gente, agora que a gente achou o numerador e denominador, certo? Bora ver aqui como é que vai ficar essa primeira fração, né? A gente já calculou o numerador e ele ficou n ao quadrado mais 2np mais p ao quadrado menos m ao quadrado, tudo isso dividido por n ao quadrado mais 2np mais p ao quadrado, né? Já o denominador, ele ficou da forma m mais n mais p, tudo isso ao quadrado, dividido por n mais p ao quadrado, né? Mas você repara que esse rapazinho aqui é a mesma coisa que esse daqui, né? Então, ó, a gente pode cancelar muito bem esses dois termos e a nossa fração ela fica simplificada da seguinte forma. Eu vou botar esse cara aqui com sinal de menos, então aqui vai ficar menos m ao quadrado mais n ao quadrado mais p ao quadrado mais 2np, tudo isso dividido por m mais n mais p ao quadrado, beleza? E agora que a gente já deu uma simplificada um pouquinho nessa expressão, né? Como é que a gente vai fazer para poder encontrar o valor das outras expressões sem fazer um pingo de conta? E é aí que o bizu da simetria vai entrar em ação, internauta, porque você veja aqui, o cosseno A, ele vai ser o quê? M dividido por N mais P. Então, quando a gente está olhando as coisas em relação ao A, você tem o M aqui no numerador e aí você vai ter os outros elementos que são o N e o P, certo? E perceba que quando eu estou saindo do A para o B, do B para o C, eu estou meio que trocando os papéis aqui de maneira cíclica, né? O M vira N, o N vira P e o P vira M, né? Em termos de papel da expressão. Então, significa o seguinte, que para obter, por exemplo, o seno ao quadrado de B sobre 2 mais 2 cosseno B menos seno ao quadrado de B, certo? O que que eu tenho que fazer? O M, ele já vai ter o papel agora do N, né? Então isso aqui fica menos N2. O N, ele vai assumir o papel do P.
E o P ele vai assumir o papel do M, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes N vezes P, N vira P, e o P ele vai virar M dividido por... Aí aqui, pessoal, vocês vão entender agora por que eu não desenvolvi essa expressão. Porque no momento que eu troco os três aqui, ó, o M vira N, o N vira P e o P vira M. Ou seja, essa expressão aqui não mudou nada, cara. Então aqui, ó, vai ficar exatamente o mesmo denominador, né? Por isso que é muito importante a gente trabalhar com essas coisas de simetria, porque uma hora aparece um elemento simétrico desse que a gente precisa fazer conta nenhuma, né? Ah, professor, e como é que eu faço assim para na hora da prova explicar esse raciocínio aqui de um cara inverter o papel com o outro e tudo mais? E amigo internauta, existe uma palavrinha mágica que faz tudo isso por você, né? Essa palavrinha é o que a gente conhece como analogamente, certo? Ou seja, você tem um raciocínio semelhante, um raciocínio análogo, um raciocínio similar, certo? Analogamente ele significa tudo isso, né? Então, analogamente, a gente obtém essa expressão aqui. E quando a gente quer trabalhar aqui com C, né? Ou seja, a gente quer descobrir essa expressão aqui de maneira análoga, a gente pode fazer o seguinte. O N, agora ele vai assumir o papel do P, né? Então, fica menos P2 mais M2. P assume o papel de M. E aqui fica N2 mais 2 MN dividido por... E o bom do denominador, como eu já falei, é porque quando você faz essas trocas de papéis, a expressão ela não muda, certo? Então, de uma maneira bem rápida, certo? A gente acabou calculando aqui esses três valores, né? Bastou apenas calcular um deles, né? Esse lance de analogamente é que nem aqueles ketchup 3 em 1, tá ligado? Você bota aqui o ketchup, já vem a maionese e a mostarda, né? Ué. Mas bora terminar aqui as contas. Bom, gente, para terminar aqui, certo? Vou chamar essa expressão aqui de E por simplicidade. E lembre-se que os denominadores ficaram tudo m mais n mais p ao quadrado, ok? Então fica m mais n mais p ao quadrado. E os numeradores aqui vão ficar um pouquinho estranhos, né? Mas lembre-se que sempre tem um cara com menos aqui, então aqui fica menos m ao quadrado, mais n ao quadrado, mais p ao quadrado, mais 2np, né? E aí eu vou escrever todo o resto aqui mais rapidinho, você vai botar aqui na edição para dar aquela acelerada dinâmica. 1 hora depois. Bom, galera, então a expressão aqui já foi toda escrita, né? E você percebe aqui que tem alguns quadrados que vão se cancelar, né? Por exemplo, esse cara aqui cancela com esse. Aqui é o chai, aqui é o tome, aqui é o chai, aqui é o tome, não é verdade? Ó? Eu entendi a referência. E aí, pessoal, agora a gente pode perceber que cada quadrado perfeito aqui, ele aparece exatamente uma vez, né? Então isso aqui fica 1 dividido por m mais n mais p ao quadrado, que multiplica m ao quadrado mais n ao quadrado mais p ao quadrado mais 2 vezes mn mais 2 vezes np mais 2 vezes pm, certo? Então, a gente percebe o seguinte, né? Que aqui tem quadrado de cada um dos termos mais 2 vezes o produto de um pelo outro. Isso aqui, galera, nada mais nada menos é do que o quadrado da soma de três termos, né? M mais N mais P ao quadrado, né? Se você quiser verificar que a expansão disso aqui é isso, certo? É só abrir aí a multiplicação, certo? A conta não vai levar muito tempo, mas é interessante você conhecer esse resultado aqui, né? E aí, pessoal, perceba que o numerador agora ficou exatamente igual ao denominador, né? Então a gente cancela isso aqui, então a nossa expressão ela fica simplesmente igual a 1, certo? Então o gabarito correto aqui é o item D, né? Quem diria que esse bagulho aqui gigantesco seria igual a 1, né? Um número bem bonitinho, né? Por isso que eu amo a matemática, velho. Um negócio complicado de repente vira muito simples, né? Enfim, né? Bora lá pro próximo exercício. Muito bem, amigo internauta. Então a próxima questão aqui que eu escolhi para fazer com vocês, certo? É a questão proposta número 4, que diz o seguinte: se você tem 10 seno à quarta mais 15 cosseno à quarta, dando 6, né? Qual é o valor da expressão 27 cossecante à sexta mais 8 secante à sexta? Essa questão ela é bem bacana, né? Porque ela permite mostrar para você como, às vezes, trabalhar com quadrado de seno e cosseno é muito bom, porque você consegue conectar todos eles em um cara só. E aí, a partir desse cara único, você consegue descobrir secante, cossecante, dá para descobrir também tangente, cotangente, né? Para você fazer várias conexões aí, certo? Mas qual vai ser o nosso plano aqui para atacar esse problema? Observe o seguinte, aqui tem potência quarta. Potência quarta a gente pode ver como o quadrado do quadrado. E seno ao quadrado e cosseno ao quadrado tem uma relação bem especial, né? A soma deles vai dar igual a 1, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? A gente vai, sei lá, vamos tentar achar aqui o seno ao quadrado de A, ok? E aí depois a gente acha o cosseno ao quadrado e depois a gente só faz converter, ok? Então, bora lá começar a solução e eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o T
de seno ao quadrado de A, certo? Porque esse 6 aqui, né, que ele deu no enunciado, ele vai ser igual ao quê? 10 vezes. Seno à quarta é o seno ao quadrado, então isso aqui fica 10t ao quadrado mais 15 vezes. Aí aqui, gente, lembre-se que o cosseno à quarta, ele vai ser cosseno ao quadrado de A ao quadrado, né? E aí, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ele vai ser igual a 1. Então, isso aqui vai ficar o quê, né? Esse cara é t, então aqui fica 1 menos t ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai dar o seguinte, né? 10t2 mais 15, que multiplica o quadrado perfeito aqui do trinômio, né? 1 menos 2t mais t2, ok? E aí, isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar 10t2 mais 15, menos 2 vezes 15 aqui dá 30t, mais 15t ao quadrado, né? E aí, se a gente for juntar 15 com 10 aqui, vai ficar 25t ao quadrado, menos 30t. Aí aqui, ó, você vai ter o quê? 15 menos 6. Isso aqui vai dar mais 9 igual a 0, ok? Então, vamos tirar o delta dessa equação aqui. E o delta vai ser o seguinte, né? O delta vai ser menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes 25 vezes 9, né? Agora, olha o seguinte, 4, 25 e 9, né? Os caras são tudo quadrado perfeito. Esse sinal de menos aqui eu posso simplesmente ignorar, porque está no quadrado. Menos, aí aqui, ó, vai ficar o quê? 4 é 2 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. E 9 é 3 ao quadrado, então fica tudo isso ao quadrado. Só que, gente, 2 vezes 5 vezes 3 vai dar 30, né? Então essa expressão aqui cancela. E o meu delta, ele vai ser simplesmente 0, né? Então isso significa que a gente só tem uma raiz, que vai ser o quê, né? Menos b, que vai ser mais 30 aqui. Mais ou menos 0, né? Botar só pro costumezinho do Bhaskara, né? Dividido por 2 vezes 25, né? Isso aqui vai dar 30 sobre 2 vezes 25 é 50, né? Então, isso significa que o seno ao quadrado do ângulo A, ele vai ser igual a 3 dividido por 5, né? E como o cosseno ao quadrado, ele é 1 menos seno ao quadrado, a gente acaba ganhando que o cosseno ao quadrado de A, isso aqui vai acabar dando 2 dividido por 5, né? Perceba que a soma desses dois caras aí, de fato, dá 1, né? E como é que a gente vai obter essa expressão aqui, né? 27 cossecante à sexta mais 11 secante à sexta, né? Em primeiro lugar, vamos nos lembrar do seguinte, a cossecante, né? A terceira letra aqui é o S, né? Então significa que isso aqui vai ser 1 sobre o seno. Então, a cossecante elevado à sexta do ângulo A, isso aqui vai ser 1 sobre seno à sexta de A. Então isso aqui vai ser, o 6 eu posso ver como 2 vezes 3, então isso aqui vai ficar 1 sobre seno ao quadrado de A elevado ao cubo. E o seno ao quadrado de A a gente já sabe quem é, então seu inverso vai ser 5 terços elevado ao cubo, e isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar 5 ao cubo, 125, 3 elevado ao cubo, 27, né? Então, a gente pode olhar agora também para secante, ok? Secante, terceira letra aqui é o C, então fica 1 sobre o cosseno. Daqui a gente tem que a secante elevado à sexta de alfa, isso é 1 sobre cosseno à sexta de A. E aí, ó, você faz o mesmo esquema, né? 1 sobre cosseno ao quadrado, para poder botar em função das coisas que a gente já conhece. E aí, ó, cosseno ao quadrado fica 2 sobre 5, seu inverso é 5 sobre 2 ao cubo. Então, isso aqui vai dar igual a 5 ao cubo, já vimos que é 125. 2 elevado ao cubo é 8, né? Então, ó, você percebe que a expressão aqui, né? O 27 cossecante à sexta, ele vai dar o quê, né? Esse 27, ele serve justamente para cancelar esse denominador aqui. Então, isso aqui vai ser simplesmente 125. E esse 8 aqui é simplesmente para cancelar esse denominador. Então, aqui também fica 125. 125 mais 125 vai dar igual a 250. Então, a resposta correta aqui é o item E, ok? Então, perceba aqui que trabalhar com a relação fundamental, desculpa o trocadilho aqui, né? Mas porque realmente é fundamental, cara. A relação fundamental, ela não recebe esse nome à toa, cara. É porque é a partir dela que você começa a obter outras paradas. Secante, cossecante, tangente, tudo mais. Ela
realmente é fundamental. Eu acho que a palavra foi acertadíssima, né? Enfim, problema 4 aqui resolvido, bora lá pro próximo. E amigo internauta, a próxima questão aqui que eu escolhi para fazer com vocês foi o exercício proposto número 6, né? Que diz o seguinte: sabendo que cosseno x mais secante x ao quadrado é 2 mais 3 cosseno, determine qual o valor numérico dessa expressão aqui, né? Aí o cara pode a princípio pensar, né? Pô, eu vou fazer aqui que nem a questão anterior, né? Vou desenvolver aqui, substituir as funções trigonométricas, vou encontrar aqui o cosseno, substituir aqui é GG, tá ligado? Só que se você fizer isso, você vai ter uma surpresinha, cara. Acompanhe. Por simplicidade aqui, eu vou chamar o cosseno x de C, certo? Por quê? Porque todas as expressões aqui, se você for notar, dá para obter em função do cosseno, tá? Então o C aqui, né, pra gente ter que escrever tanto assim, vai ser a nossa variável que a gente vai lidar com o problema, né? Então essa expressão aqui vai ficar o quê? Cosseno de x, ele é C. Secante de x é 1 sobre c, tudo isso elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 2 mais 3 vezes cosseno, né? 2 mais 3c. Aí, pessoal, quadrado perfeito aqui o trinômio, né? Quadrado do primeiro, c ao quadrado. Quadrado do segundo, 1 sobre c ao quadrado. 2 vezes isso, isso aqui é o inverso do outro, então fica mais 2. Isso aqui vai ser 2 mais 3c, né? A princípio o cara pensa, olha aqui, rapaz, uma deliciazinha, né? Mas a delícia para por aí, né? Porque quando a gente for simplificar aqui, ó, vai ficar o seguinte: c à quarta mais 1 sobre c ao quadrado. Isso aqui vai ser 3c. Então, se a gente multiplicar aqui, vai ficar o quê, né? c elevado à quarta. Aí aqui, ó, vai ficar o quê? c ao quadrado vezes 3c. 3c ao cubo. Então, passo para o outro lado, vai ficar menos 3c ao cubo mais 1 igual a 0, beleza? Então, aqui a gente achou aqui uma equação do quarto grau envolvendo esse cosseno, né? Aí o cara chega nessa equação e pensa: agora eu vou tentar resolver ela aqui, né? Eu vou tentar achar as raízes, vou tentar fazer uma fatoração peruana aqui, tentar desenrolar um negócio, mas, cara, assim, né? Sem querer tirar suas esperanças, mas já atirando, se você tentar fazer tudo isso, você vai se lascar, meu filho. Você não vai conseguir fazer nada. Mas aí, professor, se eu não consigo encontrar o valor do C, como é que eu vou conseguir encontrar o valor dessa expressão, né? E aí que a gente chega num ponto interessante. Ele não quer descobrir quem é o cosseno. Ele quer descobrir quanto é o valor dessa bagaça aqui, ó. E aí, o que que a gente vai tentar fazer, né? Perceba que essa bagaça, ela vai ser em função aqui de potências desse C, né? Tem umas potências aqui elevada à quinta, tem aqui vai aparecer 1 menos o c ao quadrado, aqui aparece c a menos 7, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? E tem um bizu muito, mas muito valioso nesse tipo de situações, que é o seguinte: escreva as potências de C em função de potências mais simples, né? Escrevendo desse modo assim parece meio mestre dos magos, assim, um negócio vago, mas é muito melhor a gente ver isso aqui com um exemplo, certo? Por exemplo, se a gente for passar todo esse cara aqui para o lado direito da equação, a gente vai chegar aqui o c elevado à quarta, isso aqui vai ser 3c ao cubo menos 1, né? Ou seja, a potência quarta de c, na verdade aqui é uma soma de uma potência ao cubo aqui com termo constante, ou seja, potência aí mais simples, certo? O c elevado à quinta, eu já posso vê-lo como sendo c vezes c elevado à quarta. Aí isso aqui vai ficar c, aí o c à quarta, ó, você pega e substitui aqui, 3c ao cubo menos 1, então isso aqui vai ficar 3c à quarta menos c, e aí, ó, o c à quarta você já substitui, c à quarta a gente já viu que é 3c ao cubo menos 1, menos c, né? Então quando você desenvolver aqui a conta, você vai achar que o c à quinta, isso aqui vai ficar 9c ao cubo menos c, menos 3, né? Então você veja aqui, ó, que tanto a potência quinta quanto a potência 4, ela ficou dependendo de expoentes menores, certo? E aí, amigo internauta, a gente olhando aqui para a expressão, né, a gente meio que já conseguiu esse cara aqui em função de outros termos menores, né? E para conseguir esse cara aqui, a gente teria que calcular o quê? Secante é o inverso do cosseno. Como ele está elevado à sétima, a gente tem que descobrir quem é esse cara aqui, e eu vou mostrar agora como é que eu vou fazer para poder colocá-lo mais ou menos nesse formato aqui. Então, bora lá. Muito bem, gente, colocar aqui mais ou menos resumido que a gente já obteve até agora, né? E para poder obter potências negativas, né, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de isolar o c à quarta aqui, a gente vai isolar o 1, tá? Então, o 1, ele vai ser o quê, né?
ele vai ser 3c ao cubo menos c elevado à quarta, né? Note que já dá para botar um c elevado ao cubo vezes 3 menos c aqui em evidência. E aí, ó, você já coloca o quê? 1 sobre c ao cubo como sendo 3 menos c, né? Isso é interessante porque já mostra como a gente vai lidar com potências aqui negativas, né? E para poder chegar no 7, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro elevar esse cara aqui ao cubo, então 1 sobre c ao cubo elevado ao cubo, vocês já vão entender por quê, né? Isso aqui vai ser 3 menos c elevado ao cubo. E aí, amigo internauta, a gente lembrando aqui rapidinho da fatoração do cubo da diferença, a gente vai ter o seguinte, a menos b ao cubo vai ser o quê? A ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo, né? Um conselho até que eu dou é o seguinte, muitos problemas mais difíceis assim de trigonometria, eles não são difíceis pela trigonometria em si, são mais difíceis pelas questões algébricas envolvidas no meio do processo, né? Então por isso que é muito bom você estar afiado, estudar bem questão de fatoração, potenciação, radiciação, enfim, né? Saber manipular muito bem a parte da álgebra básica, que isso aí vai ajudar bastante você a resolver muitos problemas, sério mesmo. Mas voltando aqui, galera, a gente vai ter o quê? 3 elevado ao cubo, 27. 3 ao quadrado vezes c fica menos 9c aqui, né? Com vezes 3 fica menos 27c, mais 3 vezes 3 aqui, a 1 dá 9, então fica 9c menos c elevado ao cubo, tá? Então, a expansão desse cara aqui é justamente essa. Só que esse rapaz, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser 1 dividido por c elevado a 9. Então, pessoal, para a gente poder obter 1 sobre c elevado a sétima, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar 1 sobre c a 9 e vai multiplicar aqui por c2, né? E aí isso vai dar o seguinte, acabei esquecendo de botar o 2 aqui, né? Mas continuando, 7c ao quadrado menos 27c ao cubo mais 9c à quarta menos c elevado à quinta, né? E para a gente poder deixar isso aqui em função de expoentes menores, tudo que eu tenho que fazer agora é usar os resultados aqui que eu já obtive antes, né? E aí, quando a gente substitui, isso aqui vai ficar o seguinte, né? 27c ao quadrado menos 27c ao cubo mais 9. Aí o c à quarta, ó, vai ficar o quê? 3c ao cubo menos 1. E o c à quinta vai ficar esse número aí que vocês estão vendo, né? 9c3 menos c menos 3. E aí a gente já nota o seguinte, esse rapaz aqui, ó, vai ficar 27c ao cubo menos 9. Aí aqui vai ficar menos 9c ao cubo mais c mais 3. E aqui, ó, você veja que esse cara aqui já cancela com esse, né? As coisas já estão começando a melhorar um pouquinho. Então, ó, 1 sobre c elevado à sétima, isso aqui vai dar, né? Colocando aqui as potências em ordem decrescente aqui de expoente, vai ficar menos 9c ao cubo mais 27c ao quadrado mais c menos c, né? Depois de simplificar aqui os termos constantes, certo? E aí você deve se perguntar, tá, beleza, eu achei essas potências, ficou uma variável em função da outra variável, né? Mas como é que isso aí vai acabar resolvendo o nosso problema? Se liga só que você vai ver a mágica acontecendo já já. E pessoal, agora a gente está bem pertinho de terminar o problema, certo? Por quê? Porque a gente já tem cada um desses termos aqui para a gente poder substituir, né? O seno ao quadrado, ele já vai ser o quê, né? Aqui vai ficar 27. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, ou seja, 1 menos C2. Aí aqui, ó, secante à sétima, secante inverso do cosseno, então fica 1 sobre C à sétima, mais cosseno elevado à quinta, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse valorzinho aqui e esse valorzinho aqui nessa expressão, né? Então, expandido aqui, ó, vai ficar 27 menos 27C ao quadrado. Aí, ó, 1 sobre C à sétima aqui já começa com um termo negativo. Então, vamos colocar aqui menos 9C ao cubo, mais 27C ao quadrado, mais C menos 6, mais o C elevado à quinta, eu vou substituir aqui 9C ao cubo, menos C menos 3, né? E aí, bicho, para poder simplificar essa expressão, não precisa dizer mais nada, né? E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. O resultado não vai dar zero, né? Mas vai dar um númerozinho constante, né? Que é o 27 menos 6 menos 3. Se você simplificar aqui, vai dar exatamente 18, né? Então, acaba que o item correto é o item E.
E, cara, lembre-se sempre desse bizu, certo? Se você vê uma expressão com cosseno, um negócio, sei lá, do quarto, quinto ou sexto grau, muitas vezes você não precisa resolver a equação. Tudo que você precisa fazer é obter potências maiores em função de carinhas menores e depois substituir para tudo se cancelar e ficar uma resposta bem bonitinha. Esse bizu é realmente poderosíssimo. É verdade. E amigo internauta, outra questão aqui que tem um bizu bem da hora, assim, é esse problema proposto aqui número 10, certo? O enunciado tem esse daqui, certo? Ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque ele te dá uma afirmação, né? Que é essa sin A4 sobre A, cosseno A4 sobre B igual a 1 sobre A mais B. E ele pede para provar que isso daqui acontece, né? Como assim, professor? Tudo que eu tenho que fazer é, sabendo que isso é verdade, eu tenho que, com argumentos lógicos e matematicamente corretos, provar que isso aqui também é verdade, né? Então, basicamente, eu quero explicar por que isso implica isso, tá? Então, esse é meu objetivo, mas como é que a gente vai fazer isso? Essa questão não é exatamente assim uma das mais difíceis, mas ela envolve uma técnicazinha, certo? Que eu vou explicar aqui com mais detalhes para vocês. E essa técnica, se você for pensar de uma maneira mais geral, ela pode se resumir no seguinte bizu. Podemos resolver certas igualdades usando desigualdades? Pois é, né? Esse negócio tá meio estranho, porque geralmente desigualdades são coisas do tipo, sei lá, tu pega um cara A e afirma que ele é maior do que um cara B, assim, né? Mas como é que um rapazinho aqui, um maior igual, um menor igual, pode me ajudar a resolver uma equação, ou seja, um cara apenas com o igual, certo? É porque, gente, muitas desigualdades, muitos teoremas, assim, envolvem desigualdade em números reais, certo? Eles têm uma coisinha chamada condição de igualdade, certo? Ou seja, a condição que as variáveis ela devem satisfazer para essa inequação virar uma equação, né? Aí assim, né? Tem uma série de desigualdades, MAMG, Chebyshev, Jensen e tal, mas a desigualdade que a gente vai ver aqui nessa questão em específico é a desigualdade de Cauchy e a gente vai estudar basicamente como é que é essa desigualdade e quais são os casos de igualdades. Vem comigo! E a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Mas enfim, ela diz o seguinte: você pega n números reais, A1, A2 até a n, e depois você pega outros n números reais, B1, B2 até Bn, certo? Então, você vai ter que a soma dos quadrados desses A's multiplicado pela soma dos quadrados dos Bi's, isso aqui vai ser maior do que igual que o produto aqui intercalado dos A's com os Bi's, tudo isso ao quadrado, né? E a igualdade ela ocorre se e somente se, ou seja, a única maneira de ocorrer a igualdade é o que ele vai dizer a seguir. Existe um número lambda real, tal que o AI vezes lambda é igual ao BI para todo I variando de 1, 2 até N, né? Ou seja, cada AI é proporcional ao seu BI correspondente. Então, A1 sobre B1 é A2 sobre B2, né? Todos eles estão na mesma proporção, ok? E amigo internauta, aqui eu vou deixar um textinho, certo? Com a demonstração da desigualdade de Cauchy. Não vou me aprofundar muito nela, até porque aqui é um curso mais voltado para trigonometria, certo? Mas a ideia aqui é o seguinte, certo? Você vai pegar essa funçãozinha aqui do segundo grau, tá? Talvez você se pergunte, por que esse cara é do segundo grau? Basicamente é você expandir cada um desses trinômios quadrados perfeitos aqui, né? Você expande cada um deles, você vai ver que vai dar uma equação do segundo grau, né? Tanto é que eu faço a expansão, ó, bem aqui. Essa aqui vai ser a forma expandida aqui dessa função, ok? Só que o que acontece? Nós sabemos que todo número real elevado ao quadrado é maior do que igual a zero. E a única maneira para a igualdade ocorrer, ela só ocorre se e somente se esse número real for igual a zero, ok? E aí o que acontece? Aqui a gente tem uma soma de quadrados, tá? E como é uma soma de termos que nunca vão dar negativo, isso aqui também vai ser maior do que ou igual a zero, tá? Então, significa dizer que a gente tem uma função do segundo grau que sempre vai ser maior do que igual a zero, né? Note que seu coeficiente líder aqui, o seu A, né, daquele ax2 mais bx mais c, ele é um cara positivo, né? Porque você tem aqui soma de quadrados, ok? Então, esse gráfico aqui, ele vai ser da seguinte maneira. A gente já sabe que como é uma função do segundo grau, vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima. Então, como ele vai ser sempre maior do que igual a zero, ou ele vai ser maior do que zero sempre, ou aqui, ó, ele vai possivelmente tangenciar o eixo x, né?
Então, assim, basicamente os gráficos ele pode ser dessas duas maneiras aqui. Só que, gente, essas duas fórmulas aqui da gente ver o gráfico, isso aqui nos diz muito sobre o delta, né? Nesse primeiro caso aqui, o delta da equação ele é menor do que zero. E nessa segunda, o delta ele é exatamente igual a zero, né? Em outras palavras, a gente conclui que pelo fato da gente ter escrito f de x dessa maneira, a gente vai acabar tendo que o delta ele é menor do que igual a zero, né? Mas vamos calcular o delta em função desses carinhas aqui. Ó, pessoal, para a gente poder calcular o delta, né, você compara coeficiente a coeficiente naquela expressão que a gente destacou no slide passado, e a gente vai ver que o delta vai dar exatamente essa expressão aqui. Se você for simplificar, você vê que dá para botar o 4 em evidência, e aí, ignorando o 4 aqui, já que ele é positivo, você vai ter que isso menos isso é menor do que igual a zero. Passando esse termo aqui para o outro lado e dividido tudo por 4, você vai chegar justamente nessa que é a condição, a desigualdade aqui de Cauchy-Schwarz, certo? E aí a condição de igualdade, ela ocorre quando o delta é igual a zero, né? Só que para o delta ser igual a zero, a gente tem que ter uma raiz, ou seja, a gente tem um lambda real, tal que o f de lambda ele é igual a zero, ok? E aí, quando substitui aqui, você vai ter essa soma de quadrados dando zero. E a única maneira para uma soma de quadrados de números reais dar zero é que cada um desses carinhas aqui, ele seja igual a zero, beleza? Então, isso significa que eu posso encontrar o A1 lambda menos B1 igual a zero. Passando B1 para o outro lado, fica A1 lambda igual a B1, daqui. Aí daqui você tem que o A2 lambda é igual a B2. E assim por diante, né? Até você chegar no AN lambda igual a B índice N, né? Então, essa daqui é justamente a condição de igualdade, né? Para você poder ter igualdade no Cauchy-Schwarz. E agora a gente já está pronto para ver a solução linda, cara. Linda do proposto 10. Bom, amigo internauta, então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar esse A mais B multiplicando e você vai ver, ó, que isso aqui vai ficar o quê? A mais B vezes seno a quarta de x sobre A, mais cosseno a quarta de x dividido por B, isso aqui vai dar igual a 1, beleza? Só que o que vai acontecer aqui? A gente vai mudar um pouquinho isso aqui, certo? A gente vai visualizar, ó, lembrando que o A e B são números positivos, então posso visualizar isso aqui como a raiz quadrada de A ao quadrado, mais a raiz quadrada de B ao quadrado, vezes, aí aqui eu também vou botar esse termo aqui ao quadrado, né? Então fica seno ao quadrado de x sobre a raiz de A, tudo isso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x sobre a raiz de B, tudo isso também ao quadrado. Maravilha, pessoal? Só que essa expressão, né, um quadrado multiplicando com outro, aquela soma de quadrado, isso lembra muito justamente a desigualdade de Cauchy, né? Então, por Cauchy, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que essa expressão aqui, ela vai ser maior do que igual que multiplicando cada um desses termos aqui correspondente, tudo isso ao quadrado. Beleza, gente? Só que olha a delícia que vai acabar acontecendo aqui, ó. Você vai cancelar essas raízes e isso aqui vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tudo isso ao quadrado, então dá 1 ao quadrado, que é exatamente 1. Ou seja, esse cara aqui, ele é maior do que ou igual a 1, né? A princípio o cara pensa, ah, beleza, então de que adianta eu provar que um cara é maior do que igual a 1 se eu já sei que ele é exatamente igual a 1? Pois é justamente isso. A gente sabe que a condição de igualdade ocorre, né? Então, pela condição de igualdade, a gente vai acabar tendo que esses números aqui, eles vão ser proporcionais entre si, ou seja, a gente vai ter que a raiz de A vezes lambda é seno ao quadrado de x sobre a raiz de A, e a gente tem também que a raiz quadrada de B vezes lambda, isso aqui vai ser cosseno ao quadrado de x dividido por raiz de B, né? Então, aqui a gente acha que o seno ao quadrado de x, isso aqui vai ser um certo a lambda, e o cosseno ao quadrado de x também vai ser um certo B lambda, né? Mas aqui, ó, note também o seguinte, que a soma desses caras vai dar igual a 1, então isso me permite descobrir que é um lambda, né? Porque 1, ele é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E isso ao mesmo tempo, né? Botando aqui o lambda em evidência, vai ficar A mais B, né? Então, aqui a gente ganha que o nosso lambda, ele vai ser 1 dividido por A mais B, ok? Então, a gente obteve muita, mas muita informação legal, né?
E aí eu vou condensar isso aqui, certo? Substituindo o lambda nesses valores aqui. E bora ver o que é que vai acontecer. Bom, galera, então aqui é o resumo, né, de tudo que a gente fez até o momento. E agora tá na hora da gente conseguir desenrolar quem é esse cara aqui, né? Perceba que o seno elevado à oitava de x sobre a elevado ao cubo, você vai elevar esse cara aqui à quarta potência, né? Então vai ficar a sobre a mais b elevado à quarta dividido por a ao cubo, né? Esse a quarta cancela em parte com a ao cubo, fica a dividido por a mais b elevado à quarta, beleza? E o cosseno elevado à oitava de x sobre b ao cubo, isso aqui vai ser o que, né? Eleva de novo isso aqui à quarta potência, ok? Então vai ficar a mais b elevado à quarta sobre b ao cubo, e é um esquema bem parecido, né? Então b dividido por a mais b elevado à quarta, e aí a soma desses caras vai dar o seguinte. Então a gente tem que a nossa expressão vai dar isso aqui, mas perceba que os caras aqui eles têm o mesmo denominador, então isso aqui vai ficar a mais b elevado à quarta, e aqui vai ficar o a mais b, né? E aí, ó, note que aqui eu vou ter a mais b elevado a 1, então isso aqui vai ficar 1 sobre a mais b elevado aqui a 4 menos 3, que isso aqui dá exatamente a resposta que eu queria, ok? Que é justamente o a mais b elevado ao cubo. Então a gente demonstrou o porquê disso aí acontecer, né? Então é uma questão muito bonita de trigonometria que usa desigualdade, a sua condição de igualdade, para poder a gente desenrolar e conseguir resolver o problema, né? E eu acho que o grande bizu aqui dessa questão é você conhecer justamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Porque tem outros problemas assim de trigonometria bem difíceis que você vai precisar usar essa desigualdade também, né? Então, desigualdade de Cauchy, bizuzaço dessa questão. Mas, bora lá para a próxima. Bom, gente, a questão número 15 é uma questão de geometria no triângulo retângulo, né? Mas ao contrário das questões de geometria no triângulo retângulo que a gente fez na aula de quarta-feira, né? Esse aqui tem um triângulo retângulo que o cara traça uma altura, aí depois uma outra altura, aí reflete, aí faz uns bagulho muito louco, né? Mas para a gente poder atacar essa questão aqui, né, o que a gente precisa primeiro fazer é ler o enunciado, né, e tentar entender um pouco como é que funciona a figura do problema. Então, bora lá. Suponha que ABC seja um triângulo retângulo em A, ou seja, esse ângulozinho bem aqui é 90 graus, e que o ângulo B ele vai ser maior do que o ângulo C, certo? Isso aqui é para explicar porque que existe o simétrico, tá? Mas detalhe técnico à parte, bora continuar aqui com o enunciado. Seja H o pé da perpendicular de ABC, ou seja, esse carinha aqui forma 90 graus. O ponto B' está sobre BC e é o simétrico de B relativo a H, ou seja, peguei um cara aqui, ó, de igual medida aqui e joguei ele para cá, né? Então BH a gente já sabe que é igual ao HB', beleza? Suponha que D seja o pé da perpendicular de B' a AC, ou seja, baixei uma perpendicular zona aqui, e que o E seja o pé da perpendicular de D a BC, e que o F seja o pé da perpendicular de B a AB' e que G seja o pé da perpendicular de F até BC, né? Ou seja, perpendicular aqui, perpendicular aqui, perpendicular aqui. É perpendicular que o cabo não aguenta mais, né? Mas ele pede para a gente demonstrar que esse AH, ou seja, essa medida grandona aqui, ó, ela vai ser igual à soma DE mais FG, certo? Então, como é que a gente vai abordar esse tipo de problema, professor? E é aí, amigo internauta, que a gente tem que se lembrar de um bizu que a gente viu na aula teórica, né, de segunda-feira, que é o seguinte: quando você tem um triângulo retângulo, certo? E aí você quer demonstrar uma relação e tal, uma dica muito boa é você pegar um desses elementos, sei lá, a hipotenusa e um ângulozinho aqui, ok? E aí todo o resto ele pode meio que ser descoberto. Tipo, a partir daqui você pode descobrir esse cara como sendo A seno θ, e a partir daqui você pode descobrir esse cara como sendo A cosseno θ, né? E aí, como é que eu vou fazer aqui com o meu plano, certo? Eu vou chamar essa hipotenusa BC aqui de um certo A, vou considerar esse ângulo aqui, e aí o meu plano é sair andando, né? Andando assim, entre aspas, de triângulo retângulo em triângulo retângulo. Como, né? Primeiro, vou pegar o triângulo maiorzão aqui, o ABC, e eu vou descobrir esses lados menores aqui, AB e AC, né? Em função da hipotenusa e de funções trigonométricas. Só que esses caras, eles vão ser o quê, né? Vão ser triângulos retângulos, vão ser hipotenusa desses triângulos menorzinhos aqui. E aí o que é que eu vou fazer? A partir desse comprimento e dos ângulos aqui que eu posso descobrir, eu vou descobrir o BH, o H
Aí eu pego esse cara aqui, aí eu descubro o FB' aqui, ó, e eu descubro também o FB, né? Mas aí o cara vai andando, né? Tipo, ele pega esse cara, olha esse triângulozinho aqui, aí descobre esse daqui. Em outras palavras, a gente vai caminhando sempre de triângulos retângulos maiores para triângulos retângulos cada vez menores para poder a gente poder isolar os segmentos que a gente quer, né? Bora ver como é que isso funciona na prática? Ó, galera, então aqui, ó, eu vou começar com essa hipotenusa A e eu vou começar com o ângulo θ. E o primeiro passo para você conseguir fazer tudo isso aí que eu falei é descobrir todos os ângulos possíveis aqui na figura, né? Observe o seguinte, que como esse cara aqui é θ e esse carinha aqui é 90 graus, esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ. Aí continuando aqui, ó, como esse ângulo aqui ele vai ser 90, né? Para completar esse 90, esse cara aqui ele tem que ser θ. E como aqui também é 90, isso aqui vai ter que ser também 90 menos θ. Aqui ficou meio complicado de escrever, né? Mas você entende, né? O vermelho vai ser sempre 90 menos θ, o azulzinho vai ser θ, ok? E aqui, ó, se a gente for olhar de novo para o ABC grandão, como esse cara aqui é 90 graus, esse daqui vai ficar o quê? Vai ficar 90 menos θ, e esse aqui também vai ficar θ. Aí, pessoal, como isso aqui é simétrico, né? O BH igual a HB', esse θ ele vai ser refletido aqui também, né? Bem como esse ângulo aqui, 90 menos θ, vai ser refletido aqui. Aí, pessoal, se a gente for olhar aqui o triângulo FBB', né? Aqui tem um ângulo de 90, aqui é o 90 menos θ. Então, para completar aqui, ó, a gente vai ter o θ, beleza? Se a gente for olhar aqui o triângulo FB'G, a gente vai ter o quê? Isso aqui é 90, né? Então, aqui vai ficar θ. Beleza, gente? Então, aqui a gente meio que completou as figuras, né? O cálculo aqui dos ângulos. Só que agora a gente precisa começar a trabalhar com segmentos, certo? Então, bora lá ver como é que a gente faz isso. Bom, pessoal, se a gente for olhar primeiro no triângulo ABC, certo? Perceba que os catetos vão ser A vezes seno θ, né? Que é o caso do AB, ele vai ser A seno θ. E o AC, ele vai ser A cosseno θ, né? Relação trigonométrica simples. Agora a gente vai atrás no triângulo ABH. Já no triângulo BH, pessoal, a hipotenusa é o segmento AB, certo? Então aqui a gente vai ter que o BH, ele vai ser AB, né? Observe que ele está oposto aqui ao ângulo θ, então fica seno θ, tá? E como o AB ele já é A seno θ, substitui aqui, fica A seno ao quadrado de θ. E o AH, ele vai ser o quê, né? Vai ser o AB, que é a hipotenusa dele, vezes o cosseno θ, já que está adjacente. Então, substituindo aqui, fica A seno θ, cosseno θ, beleza? Então, a gente já achou aqui o valor do nosso AH em função da hipotenusa e de funções trigonométricas, beleza? Agora, bora achar aqui o FG e o DE. Bom, galera, agora antes a gente ir para o próximo triângulo, né? Observe que esse segmento BH aqui, ele é a metade do BB', né? Então, BB', ele vai ser 2BH, e o BH a gente já achou aqui, né? Então, isso aqui fica 2A seno ao quadrado de θ, beleza? E agora a gente vai olhar para o triângulo FBB', certo? Nesse triângulo aqui, a nossa hipotenusa é o BB', certo? Então, a gente vai acabar tendo que FB aqui, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser a hipotenusa vezes o cosseno. Então, fica BB' vezes cosseno θ. Aí, gente, o BB' aqui a gente já substitui, né? Então, isso aqui fica 2A, substituindo o BB', seno ao quadrado de θ, cosseno θ, né? E aí, agora a gente olha para o triângulo BFG, certo? Então, se a gente for olhar aqui para o triângulo BFG, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o nosso segmento FG, né? O FG, ele vai ser FB, e note que ele está oposto aqui ao ângulo θ, então isso aqui fica seno θ. FB a gente já calculou isso aqui, então vai ficar 2A seno ao quadrado, com esse seno fica seno ao cubo de θ, e aqui vai ficar cosseno θ, tá? Então a gente achou que o comprimento FG, isso aqui é a seno ao cubo de θ, cosseno θ, tá? Falta só a gente achar agora o segmento DE. E para isso a gente vai precisar dessa hipotenusa aqui, né, ou pelo menos da parte dela, né, o B'C, né? E para isso aqui, a gente pode usar justamente o segmento BB'. Por quê? Porque o segmento B'C, ele vai ser o quê? A hipotenusa toda, que é o BC, menos o BB'. O BC, ele vai ser igual ao A. O BB' é o 2A seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar o A menos 2A vezes isso. Posso botar o A em evidência, então fica 1 menos 2 seno ao quadrado
de θ, né? Tem uma galerinha aqui que já tá doida para botar isso aqui como arco duplo e tudo mais, mas calma, meu chapa, calma que você não precisa disso tudo, ok? E agora no triângulo B'DC, a gente vai pegar o cateto DC e vai calcular em função da hipotenusa aqui, ó, B'C, né? Então, o DC, ele vai ser B'C vezes, aí aqui, ó, tá adjacente cosseno θ, ok? Não vale a pena a gente substituir agora, porque a gente está atrás do DE, certo? E para poder a gente chegar nele, a gente vai ter o quê? Aí, pessoal, no triângulo DEC, né? Dessa vez a hipotenusa é o DC, né? Então você vai ter que o DE vai ser a hipotenusa DC. E aí ele tá oposto, né? Então aqui fica seno θ. E aí, ó, quando a gente substitui aqui, fica B'C vezes seno θ vezes cosseno θ, tá? E aí, substituindo o BC, que a gente acabou encontrando bem aqui, ó, a gente vai acabar tendo que isso aí vai dar A vezes 1 menos 2 seno ao quadrado de θ vezes seno θ cosseno θ. Maravilha? Então, o segmento DE vai ser igual a isso daqui, certo? A expressão parece estar muito feia, parece que o bagulho não vai se cancelar, né? Mas vamos olhar o seguinte, né? O FG, eu até esqueci de botar o 2 aqui, ó. Mas colocando agora, e o nosso plano vai ser curto e grosso, né? A gente vai somar FG mais DE e vai conferir, ver se dá esse resultado. Então, bora lá. Bom, pessoal, agora a gente substitui, né? Isso aqui vai ficar o DE, ele é A que multiplica 1 menos 2 seno ao quadrado de θ vezes seno θ cosseno θ. O FG, ele vai ficar 2A seno ao cubo de θ cosseno θ. E aí, ó, note que já dá para botar o A seno θ cosseno θ em evidência, né? Então, isso aqui vai ficar, no primeiro termo, 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. E no outro termo aqui, ó, vai sobrar o 2. E aqui eu só tirei um seno, também sobra 2 seno ao quadrado de θ, né? Isso aqui cancela lindamente, fica simplesmente 1. Então, fica A seno θ cosseno θ, né? Já que esse 1 desaparece na multiplicação. E esse cara é justamente o comprimento H, né? Então, a gente conseguiu demonstrar essa relação, tá? E essa questão ela é muito boa porque aqui ele faz várias construções e tudo mais, mas sempre você descendo de um triângulo retângulo maior para triângulos retângulos cada vez menores, você consegue achar os segmentos e você consegue demonstrar as suas relações, né? Essa questão é muito boa para poder mostrar esse bizu. Muito bem, pessoal, então para a gente poder finalizar aqui essa resolução dos exercícios propostos, né, vamos pegar aqui uma questão mais de boinha, assim, né, porque agora é sexta-feira, né, meu irmão, agora eu tô a fim de relaxar, sabe? Como assim? Não entendi. E para poder a gente relaxar matematicamente aqui, né, vamos ver aqui esse exercício proposto número 19, que diz o seguinte, ó, supondo que x seja um ângulo agudo e que o log de 24 cosseno x na base 24 seno x é igual a 3 meios, calcule a soma dos algarismos de 24 cotangente ao quadrado de x, né? Então aqui, ó, a gente já percebe, né, que a equação aqui que a gente vai ter que trabalhar e relaxar, né, vai ser justamente essa equação aqui envolvendo os logaritmos, né? Então vamos começar aqui, ó, a gente vai ter o log de 24 seno de x, né, na base aqui, e o logaritmando vai ser o 24 cosseno x. Isso aqui vai dar 3 meios, né? Aí, pela definição do logaritmo, né, a gente vai ter que 24 seno x elevado a 3 sobre 2. Isso aqui vai ser 24 cosseno de x, ok? E aí, ó, você percebe que tem essa fração sobre 2 aqui, nada melhor do que elevar os dois números ao quadrado, né? Então, a gente vai ter 24 seno x elevado a 3 meios ao quadrado. Isso aqui vai ser 24 cosseno x ao quadrado, né? E aí, ó, nesse lado aqui, note que esse 2 aqui cancela com esse, né? Que quando você está elevando dois expoentes assim, eles se multiplicam. Então aqui vai ficar o quê, né? 24 seno x elevado ao cubo. Isso aqui vai ser 24 cosseno x ao quadrado, né? Tô adorando esses 24 aqui, um do lado do outro, né? Mas... Ah, eu também! Aí aqui, pessoal, vai ficar o quê, né? 24 ao cubo, ok? Vezes seno ao cubo de x. Aí do outro lado vai ficar 24 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de x, né? Aí aqui, ó, você já nota que esse 24 ao cubo, né, fica 24 vezes 24 ao quadrado, né? Então, a gente nem precisa calcular quanto é que é esse cara.
E outra coisa interessante também é que aqui a gente tem um seno ao cubo, né? E o cosseno ao quadrado a gente sabe que é 1 menos seno ao quadrado, né? É interessante converter esse cara aqui porque a gente vai obter uma equação só no seno. E talvez a gente possa resolver essa equaçãozinha, né? Então, sabendo que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x, nós temos o que, né? Vamos chamar aqui por simplicidade o seno de x de s. Então nós vamos ter o que, né? Que 24s ao cubo, isso aqui vai ser igual a 1 menos s ao quadrado, né? Então, com isso, a gente já ganha aqui 24s ao cubo menos, mais, quer dizer, s ao quadrado menos 1 igual a 0. Maravilha, pessoal? Aí o cara pode olhar assim, né? Já querer correr logo desesperado, né? Meu Deus do céu, Berg. Geralmente assim, quando você está numa prova de vestibular, né, e aparece uma equação desse terceiro grau, geralmente uma das raízes ela é bem facinho de achar, né? Em geral ela vai ser um número racional, um número inteiro, e as outras raízes você acha fatorando, né, fazendo o dispositivo de Briot-Ruffini, tá? E aqui, o que é que a gente tem? A gente tem esse 24 aqui, e note que os fatores primos de 24, eles vão ser exatamente quem, né? Vão ter o fator 2, que aparece 3 vezes, né, no 8, e o fator 3, né? Então, alguns chutes interessantes seriam pegar frações desse cara, né? Então, por exemplo, se eu testar aqui o s igual ao meio, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter 24 vezes 1/8, fica 3. 1 meio ao quadrado é 1/8 menos 1. Isso aqui dá bem maior do que 0, né? Quer dizer que a minha raiz, ela tem que ser algo menor do que isso, né? Já que quando tu bota o s igual a 0, ele fica menos 1. Então vamos testar o próximo cara, né? Vamos testar aqui o 1/3. Daqui a gente vai ter o seguinte, né? 24 vezes s ao cubo vai ficar o quê? 24 sobre 27. S ao quadrado, 1/3 ao quadrado vai dar 1 sobre 9, menos 1, né? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 24 sobre 27 vai dar 8 sobre 9, mais 1 sobre 9, menos 1, né? 8 mais 1 dá 9, né? Então tudo isso aqui cancela com isso. Acertou, miserável. Significa dizer aí que a gente já encontrou uma das raízes, que é justamente o s igual a 1/3, né? E você vai lá, ó, fatora aqui, s menos 1/3, tá? Aqui esse s menos 1/3, né? Às vezes, para você deixar os caras com coeficiente inteiro bonitinho, já seria bom tu multiplicar logo por 3 aqui e deixar 3s menos 1. Bora lá fazer isso. Muito bem, né? Aí você vai ter o fator 3s menos 1, né? E para aparecer aqui o 24 no termo líder, a gente tem que botar 8s ao quadrado, né? Aqui fica menos 8s2, mais 3s, né? Aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, mais 1, né? Para poder cancelar o menos 3s com mais 3s, né? Isso aqui vai dar igual a 0. E aqui, gente, se a gente for tirar o delta, a gente vai ter o quê, né? O delta vai ser 9, que é o 3 ao quadrado, menos 4 vezes 8 vezes 1, que vai dar 32, né? Esse número aqui já é negativo. E daqui a gente vai ter que o nosso S, ele não pertence aos reais, né? O que é um absurdo, porque a gente já tem aqui que o nosso seno, ele é um número real, tá? Então isso significa que o nosso S, ele vai ser igual a 1/3, beleza? Então isso significa que o nosso S vai ser igual a 1/3. A gente já descobriu que é um seno, e uma vez que a gente já descobre que é um seno, qualquer outra função trigonométrica, cosseno, tangente e tudo mais, ele vai acabar ficando bem mais fácil aqui, né? Então, lembrando, gente, que cotangente ao quadrado de x mais 1, isso é a cossecante ao quadrado de x, e vai ser 1 sobre seno ao quadrado de x, no caso é o s ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 9, né? Então daqui a gente tem que o cotangente ao quadrado de x vai ser igual a 8, né? E agora é só fazer continha, né? 24 vezes 8, né? Se você for calcular, isso aqui vai dar 192, né? Então perceba que a soma do algarismo é 1 mais 9, 10, 1 mais 2, 12, certo? Então, resposta correta, o item C, né? Última questãozinha aqui pra gente dar uma relaxada e tudo mais, mas sempre lembrar desse bizu aqui, ok? De você, quando olhar uma equação cúbica e tal, olhar sempre para os divisores desse cara e desse cara aqui, né? Isso aqui é o que a gente conhece como teorema da raiz racional, né? Esse bizu é muito bom para você achar raízes bonitinhas, certo? Quando elas existem, é claro. Mas geralmente, assim, questão de vestibular, isso aí não é muito problema, né? Geralmente, você fazendo o teste aí, a coisa dá certo, beleza? É um bizuzinho tranquilo, relaxante e tudo mais, mas não deixa de ser importante. Muito bem, amigo internauta, se você assistiu aqui até o final desse vídeo, né? Muito obrigado, cara. Muito obrigado
mesmo aí pela sua força, pelo seu like, compartilhamento, inscrição no canal. Muito obrigado aí pelo seu apoio, comentário, pela sua vontade, né, de estar sempre estudando, querendo aprender umas fórmulas novas e tudo mais. Espero que eu esteja ajudando vocês nesse sentido. E lembrando, certo? Se você quiser que eu faça alguma questão, quiser pedir e tudo, fala lá na live, certo? Vai ser amanhã às 21 horas, tá? Acabou mudando um pouquinho o horário, certo? Vai ser um pouquinho mais tarde, tive uns probleminhas aí, mas vai ser às 21 horas, vai ter live sim, beleza? E vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, então por esse vídeo é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a live de sábado e até o próximo vídeo também, né? A próxima aula teórica vai ser segunda-feira que vem. Então, a gente se vê lá. Valeu, pessoal. Um abraço.